E vamos falar sobre saúde, como sempre falamos, cada vez que temos cá o João, porque é um profissional de saúde, não é? E hoje vamos estar a falar um pouco sobre cuidados paliativos. Para quem não sabe o que é que isso significa? Pronto. Então, cuidados paliativos são um conjunto de cuidados que são feitos, os cuidados de saúde, que começam por ser feitos por profissionais de saúde, podem ser feitos no hospital numa fase inicial, mas que com o passar do tempo esses cuidados vão se transferindo do hospital e devem ser transferidos ou para instituições clínicas, enfim, que os praticam, ou mesmo em casa. O objetivo é que esses cuidados possam ser praticados em casa. São cuidados praticados numa fase inicial por profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, mas que à medida que a família vai sendo envolvida, porque estes são cuidados para a pessoa doente, mas também para a família. E à medida que a família vai sendo envolvida, a própria família pode passar a ser prestador de cuidados. Não é? Portanto, Não precisa de receber algum precisa de uma tipo supervisão, de uma ajuda, Ok. é feito um plano, mas em que os familiares podem, e é esse o desejo, um dos objetivos, é que sejam eles também o motor dos cuidados ao doente, ao familiar. Exatamente. E nós temos, para as pessoas todas terem uma noção dos cuidados paliativos, isso é algo também que as pessoas têm direito. Sim, as pessoas têm direito, nós há bocado tínhamos falado um bocadinho sobre isso. Portanto, um dos objetivos, ou o grande objetivo dos cuidados paliativos são cuidados prestados, como eu falei há pouco, por estas pessoas. Há uma certa multidisciplinaridade, portanto, várias pessoas de várias profissões, e que são prestados às pessoas que já estão numa fase final da vida, um estadio terminal, que nós sabemos que se calhar o futuro, o tempo de vida não irá ser muito, ou pessoas que às vezes a ideia que as pessoas têm é que isto são os cuidados para os últimos dias, e às vezes não. Cuidados paliativos às vezes são prestados a pessoas que podem viver anos a precisar deles. Portanto, logo aí para tentar desmistificar ou tentar esclarecer um bocadinho. O objetivo destes cuidados é trazer qualidade de vida à pessoa e à família, então qualidade de vida tanto quanto possível, no tempo, que podem ser dias, meses, anos, que essa pessoa ainda vai ter com aquela limitação. Os direitos que o Bispo estava a falar têm a ver um pouco com o facto de, eu vou aqui recorrer à cábula, mas foi em 2012 que houve um decreto, uma lei, que surgiu, que regulamenta e que criou, em Portugal, os cuidados de saúde paliativos em Portugal, que dependem do Ministério da Saúde, e que as pessoas têm direito a eles. Eles já existiam de uma maneira assim pontual, assim um bocadinho caricata, fruto da boa vontade das pessoas, nos hospitais, nos centros de saúde. Com esta lei, isto ganhou um caráter mais institucional. É um direito. É um direito que as pessoas têm, como em Portugal muitas das vezes nós temos muito boas leis, os direitos estão lá todos. As pessoas é que não conhecem. As pessoas não conhecem e por isso eles às vezes não são operacionalizados. Pois. E portanto, se as pessoas conhecerem e puderem exercer um bocadinho e pressionarem, se calhar as coisas nos paliativos podiam andar bem melhor do que realmente andam. É? E que tipo de serviços, digamos assim, é que engloba esses cuidados? Que tipo de cuidados? Que tipo de cuidados é que estamos aqui a falar? Sim. Pronto, também para o Bispo e para as pessoas que nos estão a ver terem uma ideia que em Portugal, primeiro tentar fazer aqui um parênteses muito rápido. Estes cuidados começaram por aparecer em Inglaterra nos anos 60. Foram os ingleses que eles têm um bom sistema nacional de saúde, o nosso também não é mau, nós às vezes costumamos denegrir um bocadinho, mas o português, o Sistema Nacional de Saúde português, por si só, não é mau.
até é enviesado ali de alguns problemas que às vezes não o tornam tão bom quanto seria desejável. Apareceu em Inglaterra, depois foi para o Canadá, Estados Unidos, e nos últimos 20 anos do século passado generalizou-se na Europa. Claro que na Europa, uns países mais do que outros. Em Portugal, foi já no início deste século, portanto, os primeiros anos, que isto começou a ganhar um caráter mais... Enfim, que as pessoas começaram a preocupar mais com isto, e em 2012 ganhou mesmo este caráter de lei. Que cuidados é que são prestados? Para se ter uma ideia, 90% das mortes em Portugal são de pessoas que vão morrer, enfim, de situações de velhice, de situações ligadas ao facto de viverem muitos anos. Doenças crónicas, doenças incapacitantes, os AVCs, os cancros. Portanto, é disso que estamos a falar. Ora, se essas são as principais doenças, as principais patologias, os cuidados prendem-se a este tipo de pessoas. Portanto, estamos a falar que são cuidados prestados por profissionais que depois podem e devem formar os familiares a pessoas que têm estas doenças. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um AVC, não é? Que as pessoas dizem uma trombose, não é? E que não tem que necessariamente serem pessoas idosas. Hoje em dia temos pessoas, infelizmente, já falámos disso noutros programas, pessoas mais novas a sofrerem este tipo de situações e que ficam dependentes. Deixam de falar, deixam de poder engolir, perdem o controle dos esfínteres, por exemplo. E, portanto, logo aí já vão precisar de cuidados de alimentação, vão precisar de cuidados na eliminação, para não escariarem, para não fazerem feridas, para não infectarem. Temos de ter alguns cuidados com eles na parte respiratória, para não aspirarem alimentos e aparecerem problemas respiratórios decorrentes daí. Portanto, os cuidados paliativos prendem-se, está a ver aqui, com este tipo de situações. Na área da respiração, na área da alimentação, na área da eliminação, na mobilidade, porque também está provado que se as pessoas estiverem muito tempo acamadas, vão surgir outros problemas. Então, as equipas que depois podem ajudar as famílias, trabalhando estas áreas, vão fazer um bocadinho aquilo que é o sentido dos paliativos, que é dar alguma dignidade e alguma qualidade de vida às pessoas que têm estes problemas e que podem viver ainda com eles algum tempo. Mais tempo. Que se não forem alvo disto, vão surgir outros problemas. Claro. E quem é que define se a pessoa poderá estar nesses cuidados ou não? Onde é que a pessoa se dirige para pedir esses cuidados? Como é que funciona? É assim, a liderança deste processo é médica. Portanto, eu disse que muitas destas situações começam no hospital. Mas é o médico que sugere ou a pessoa que pede? É em equipa. Agora dou-lhe outro exemplo, que há bocado não falei, do cancro. O cancro é a segunda morte em Portugal, neste momento. A segunda causa de morte. Segunda causa. Em princípio, prevê-se que no futuro, nos próximos anos, vai ultrapassar as doenças cerebrovasculares, os AVCs, os infartos. Pela longevidade, as pessoas estão a viver mais anos, fruto, enfim... E a comer pior? A viver mais anos, a comer pior, a fazer mais... E a fumarem, estilos de vida sedentários, uma série de coisas. E, portanto, a probabilidade, obviamente, pela medicina e pelos estudos que se fazem, a probabilidade desse tipo de situações ocorrerem é maior. E, portanto, temos situações, às vezes, em que a pessoa é diagnosticada um cancro, passa por aqueles, quando ainda vai a tempo, às vezes, passa por aqueles tratamentos habituais, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, todos ou só alguns, e depois, infelizmente, há algumas situações, isso pode não resolver. Está metastizado, está espalhado, enfim, o que é que o médico define? Bom, a medicina convencional, hospitalar, não tem mais nada para lhe dar. Aquela obstinação terapêutica, querer ir mais além, fazer exames e mais, não se justifica. Então fala-se com a família, enfim, é esclarecido, olha, a perspectiva é esta, neste momento não se pode fazer mais nada, o grande problema que a pessoa tem é a dor, então é importante tratar esta dor. A pessoa está com problemas de alimentação, vamos ajudá-lo a alimentar-se da forma mais equilibrada e mais ajustada. E naquele tempo que vai ser possível
expectável que a pessoa vá viver, entra então num plano de cuidados paliativos. Portanto, o médico inicia o processo, juntamente com a equipa de saúde, o enfermeiro, fala com a família deve ser esclarecida, a decisão é sempre da família. Não é? Geralmente as pessoas, quando estão esclarecidas, quando estão informadas, conseguem decidir melhor. E, portanto, se decidirem, uma pessoa com um cancro, num estadio terminal, e volto a dizer que terminal, não tem que ser necessariamente horas ou dias. Às vezes pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não sabemos. Não há ninguém que possa dizer esta pessoa vai viver 5 minutos, 10 minutos. Claro. Isto é uma ideia que as pessoas às vezes têm errada. Nunca se consegue. Claro que pela experiência nós... Claro, podem prever mas uma nós doença somos que donos esteja disso. avançada, que já aconteceu noutro Ninguém é caso, dono, idêntico, exatamente. e o tempo é X. E, portanto, a pessoa, nesse momento, é encaminhada, é proposta à família, a família aceita. Então, os hospitais têm gabinetes de apoio social, entra aí outro profissional que é assistente social, que vai, juntamente com a família, ver na área da residência que a pessoa está, que a pessoa vive, quais são, onde é que existem instituições vocacionadas que pertencem a esta rede, a tal rede nacional de cuidados paliativos, criada em 2012, de norte a sul do país, que é insuficiente neste momento, em Portugal. É uma rede do Estado, depende do Ministério da Saúde, vive do orçamento do Ministério da Saúde, e, portanto, como a gente já sabe, nunca chega. E, portanto, as assistentes sociais vão em conjunto com a família ver, esta pessoa vive em Faro. Em Faro vamos ver ali perto onde é que existem instituições que possam receber. Se existirem, a pessoa sai do hospital, porque o hospital já não tem nada para lhe oferecer, nada de mais positivo, e a pessoa vai para essa instituição. E lá está, pode lá estar 1 mês, 2 meses, enfim, mais, menos, tudo depende. Se a situação até se equilibrar, pode voltar a casa. Agora, nem todas as famílias têm esta capacidade psicológica, as famílias às vezes não estão preparadas psicologicamente. Às vezes temos a ideia, Bispo, e infelizmente as sociedades hoje em dia, há um bocadinho a ideia da hospitalização da morte. A morte é para fora. As pessoas não querem a morte em casa. Antigamente, as pessoas morriam em casa. Não é? Se calhar no nosso tempo já não, como jovens, mas nossos avós ou antes, era comum ver os familiares morrerem em casa. Enfim, as pessoas hoje em dia têm a ideia de que, no fundo, que a morte não é para nós, não é para os dias de hoje. Tem que ser ali. Temos que fugir, a morte é lá longe, quanto menos ligação eu tiver à morte, melhor. Mas não é assim. Há famílias que é por isto, há outras que até gostariam de ter, mas não têm condições. Não têm condições monetárias para ter um doente acamado, para ter uma cama articulada, para ter enfermagem ao domicílio, fisioterapia, porque isso são tudo com os E cuidados. também disponibilidade, porque alguém depois tem que Disponibilidade, as pessoas trabalham, enfim, uma série de coisas, e as pessoas continuam nas instituições. Mas o ideal também é, depois das instituições, se a pessoa ainda sobreviver, e em alguns casos já vimos que isto é mais do que 1 ano, as pessoas voltarem a casa. Portanto, o circuito é hospital, de uma forma geral inicia-se no hospital, instituição dentro da rede, que pode ser mais perto ou não da casa da pessoa. Se naquelas instituições que perto da casa da pessoa não existe vaga, a pessoa, se está inscrita na rede, muitas vezes vai colocada num sítio até distante de casa. E ou aceita, ou então não podem fazer nada. Não podem fazer nada e têm que ir para casa, e depois as pessoas em casa não podem, por aquelas razões todas, e acabam por aceitar. E depois, havendo uma vaga mais perto do sítio onde vive, a pessoa pode ser transferida. E depois essas pessoas são avaliadas de tempos em tempos São avaliadas pelas pessoas, por estas pessoas, estas profissionais que trabalham nessas áreas, são avaliadas. Se a pessoa ainda for recuperando e houver ali algum, dentro da limitação, dentro da doença grave, ou dentro da doença crónica, se houver ali alguma capacidade de melhoria, vão sendo avaliadas e podem voltar ainda à casa, com todas as limitações, mas pode haver aí algum travão neste processo e as pessoas ainda voltarem a casa. Quando é que há, então, aquelas que podem estar numa instituição suportado pelo Estado, ou quando é que há essa separação, esta pessoa não pode, é porque não há vaga ou porque há condições que não justifica? Olha, da minha experiência, como também tínhamos falado há bocadinho, é assim, as pessoas que têm possibilidades geralmente preferem que os familiares estejam em casa.
E contratam então e privados. contratam privados. Ou empresas, ou fortuitos, ou uma equipa de enfermagem, ou alguém, ou cuidadores particulares, pronto. E é sempre preferível isso, porque a pessoa está em casa. E tem uma atenção E diferente. tem uma atenção diferente, mais personalizada. Claro. Quando não, vão então para a rede, é feita uma avaliação em função do agregado familiar, do que a pessoa, dos rendimentos que a pessoa tem, é feito cada vez mais é vasculhado, que é mesmo o termo que se usa, o património que a pessoa tem, e em função disso as pessoas são de alguma forma confrontadas com, olha que afinal há possibilidades, vocês é que estão aqui a emitir aqui alguns factos, vocês têm possibilidades de. Se me está a perceber. Sim. Isto é importante que esta análise seja feita para que aquelas pessoas que realmente não possam, precisam, não fiquem de fora, fiquem não é? votadas. Claro. Porque pessoas vão ficar na mesma, porque Sim. há tanta gente, já não há. No meio disto, há mais algumas pessoas ficam procura. no hospital. Porque, ou seja, a rede não as absorve, não há possibilidade, ficam no hospital. Outras, às vezes as famílias ainda fazem a gracinha, entre aspas, passa a expressão, tentam levá-las para casa, mas ao fim de 2, 3 dias a coisa não dá, a pessoa piora e volta novamente ao hospital. E muitas vezes anda-se neste zigue-zague, até às vezes. Enfim. E, por exemplo, um hospital assume assim a responsabilidade de enviar uma pessoa para casa aos cuidados da família, assim sem mais nem menos? Sim, a responsabilidade é sempre partilhada, né? O hospital não pode, e por lei não pode, expulsar uma pessoa do hospital e metê-la aqui ou acolá. Em caso da pessoa não, mas pode Tem que haver mandá-la concordância da família. pode mandá-la para uma rede. Mesmo sem haver concordância, pode mandá-la para uma rede. Ok. Se houver um lugar numa rede, à vaga, é a família que não quer, mas o hospital pode mandar. Pois, porque faz falta no Compulsivamente, hospital. entre aspas, pode. Não há lugar na rede. A família não tem condições em casa. Então aí fica institucionalizada sem necessidade, porque o hospital não está vocacionado para este tipo de cuidados. Exatamente. Você tinha aqui também algumas notas do princípios de cuidados paliativos, algumas coisas já fomos falando, não é? Não sei se quer acrescentar algo. Nos princípios, sim, falámos de alguma forma. O que é que está por trás destes cuidados? É esta afirmação do valor da vida, pronto, da dignidade. São cuidados em que já não se está a tratar, não está numa perspectiva curativa da doença, nem tecnológica, mas está-se essa fase já passou pelo hospital, já se esgotou aí, é numa abordagem mais humanística. O apoio, a humanidade, o amor, o toque, a ajuda, o controle da dor é fundamental, mas com uma fundamentação científica. Não se pense que este tipo de coisas está regulamentado. Por exemplo, o controle da dor, que é muitas vezes aquilo que mais se faz em paliativos, com recurso a morfinas, opiáceos, uma série de medicação, é bem prescrito, é bem seguido. E, portanto, é feito, e a pessoa acaba por estar em casa, muitas vezes, ou nas instituições, com um controle da dor melhor do que às vezes no próprio hospital. Pois. A atenção é completamente diferente. Não é? A atenção é completamente diferente. Aquilo que se pode oferecer muitas vezes é isto, é o conforto, é a pessoa não ter dor, é a pessoa estar em paz, a pessoa estar tranquila, e se vir bem na noção de cuidados paliativos, como cuidados de saúde que são, cuidados físicos, psicológicos, sociais, está incorporado, isto é novo, o valor da espiritualidade. Vem na lei mesmo. Há uma preocupação pela importância espiritual da pessoa que é alvo dos cuidados paliativos. Portanto, há mais qualquer coisa, não é? Para além do físico e do psicológico em nós. Que tem que ser acautelada. E para concluir, você tem aqui alguns tópicos, né? A título de conclusão. Conclusão. Sim, um pequeno resumo. Dizer o quê? Que os cuidados paliativos são parte integrante do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, quando às vezes pensamos no Serviço Nacional de Saúde, ou no serviço que já tem o sistema dentro dele, eles fazem parte. Portanto, falamos de cuidados primários, centros de saúde, falamos de cuidados secundários, hospitais, cuidados terciários, a reabilitação, e aqui englobamos os paliativos. São cuidados preventivos, já não são curativos, este tipo de cuidados paliativos, mas são preventivos, eles vão prevenir o aparecimento de outras situações que podem decorrer do facto da pessoa estar num estadio terminal ou estar com uma doença incurável
ou uma doença crónica prolongada. Portanto, vão prevenir, são cuidados que vão prevenir. São rigorosos e científicos, portanto, obviamente há uma base científica e médica por trás disto, e centram-se na dignidade da pessoa humana, deverão ajudar a aceitar a morte, a última análise. Há muitos trabalhos feitos nesta área. Acaba também por ajudar a família nesse sentido. Em que a pessoa, enfim, deverá partir tranquila. Não é? A pessoa e a família aceita, não é? Sim, porque a morte nos hospitais, às vezes, é uma morte traumática. A pessoa morre sozinha, quando digo morre sozinha, quer dizer, sim, não tem tem saúde, ali, não é uma coisa, claro. E em casa ou em instituições com pessoas bem formadas para lidar com estas questões, com o luto, as coisas são mais amenizadas e consegue-se fazer objetivos e resultados bem positivos para todos, ao fim e ao cabo. Exato. Devemos fazer um esforço para terminar, para tornar estes cuidados mais acessíveis. Portanto, daí as pessoas leiam. Eu deixo até em contacto, se puderem, eventualmente, a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, tem sede no Porto, da pesquisa que fiz. Portanto, se houver pessoas que nos estão a ver e a ouvir e que estejam perante esta situação, eles ajudam, dão apoio técnico, esclarecem, informam. Esse é para tentar rematar um pouquinho, as pessoas informem-se aí, não deixem de ter os seus direitos, de usufruir dos seus direitos. Informem-se, validem também com o seu médico de família nos centros de saúde. Se estão nos hospitais com situações destas, falem no gabinete social, que eles dão apoios. Não fiquem à espera que necessariamente tudo para o fim e que depois tudo se tenha que tratar muito rapidamente e às vezes não é bom. Fique esse registro. E porque estamos num programa que é um programa onde Deus está presente, e nunca podemos tirar essa questão e Deus da equação. Eu também sugiro muitas vezes, porque isto são momentos difíceis que as pessoas passam, mais ou menos previsíveis, mas podem ser muito difíceis. Às vezes já não é tão difícil para a pessoa, mas é para a família. A pessoa às vezes já tem a dor controlada, enfim, está num estadio, isto no caso de serem de situações muito rápidas. Por que não ligar para o SOS? Por que não vir a uma igreja? Por que não falar com um pastor? A igreja tem esses meios à disposição, é também uma alternativa. Exatamente. Fica aqui então, na perspectiva do nosso convidado, João Serafim, também o apelo, não só a busca por ajuda neste sentido, os cuidados paliativos, informe-se, veja como é que você também pode ser ajudado, um familiar seu, mas também não se esqueça que Deus está aqui, como dizia o João, não se pode tirar Deus da equação. Deus está aqui para poder ajudá-lo e não é para desistirmos, mas para seguirmos em frente. João, quero agradecer pela sua presença e aguardamos a próxima, Obrigado, eu que agradeço. visita. É sempre muito bom falar estes assuntos para elucidar muita gente que às vezes nem sabia destes pormenores e destas coisas que têm à sua disposição, os seus direitos, na verdade, porque nunca se esquecem de lembrar os deveres, não é, do cidadão, mas nós estamos cá também para relembrar que você tem direitos e este é um deles. Então, muito obrigado. Pela sua presença.